Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Nossa investigação de hoje promete ser uma jornada e tanto para quem nos ouve. Com certeza. Nós vamos olhar para trás para a história das civilizações e tentar entender uma das engrenagens mais misteriosas do poder humano. Exato. O que faz com que massas de pessoas, de repente, abandonem todas as regras em que acreditavam para seguir cegamente uma única figura, né? E essa é a pergunta que move a nossa análise de hoje. E o que torna essa discussão tão rica é que a gente não vai buscar respostas no senso comum. Aham. A gente vai mergulhar nas raízes sociológicas, né? Entender como a liderança se forma quando o mundo parece estar desmoronando, quando as regras normais já não dão conta do recado. Precisamente. E para fazer isso com a devida profundidade, nós vamos desbravar a seção 3, capítulo 9 de uma obra que é colossal. Muito colossal. Estamos falando de Wirtschaft und Gesellschaft, que a gente conhece por aqui como Economia e Sociedade, do sociólogo Max Weber. Isso. E para sermos rigorosas com a nossa fonte hoje para a nossa audiência, nós estamos olhando predição clássica publicada em Grundrisse der Sozialökonomik. Terceira sessão, impressa em Tübingen no ano de 1922, pela editora JCB Mohr, do Paul Siebeck. Exatamente essa edição. É lá, nesse exato momento histórico da publicação, que o autor lança uma ideia que revoluciona a forma como entendemos a autoridade. Mas antes da gente chegar no núcleo explosivo desse texto, como é que esse capítulo específico se encaixa na obra toda? O que estava acontecendo nas páginas anteriores? Esse contexto é fundamental para quem nos acompanha entender o peso do que vamos debater. Até chegarmos a este capítulo 9, a obra vinha lidando de forma bem meticulosa com o que o texto original chama de Alltagsgebilde. Alltagsgebilde. Isso, que a gente pode traduzir como as estruturas do cotidiano, ou as formações rotineiras da sociedade. Pense na burocracia do Estado ou no patriarcalismo das antigas famílias. Tá, então essas são formas de poder que lidam com o previsível, né? Exato. Elas existem para garantir que o imposto seja recolhido amanhã, que a herança seja dividida sem brigas, que a colheita seja armazenada direitinho. Ou seja, são os gestores da normalidade. Aquela estrutura básica que garante que a roda da sociedade continue girando sem grandes sustos. Sim, só que a grande sacada deste capítulo não é sobre a normalidade. O texto dá um verdadeiro cavalo de pau argumentativo agora. Um cavalo de pau absoluto. O objetivo neste capítulo é investigar justamente o avesso do cotidiano. A sociologia, nesse trecho em análise, quer saber o que acontece quando a necessidade humana vai muito além da rotina. O que surge quando a sociedade entra de cabeça no domínio do extraordinário, sabe? Da crise extrema. E é aí que eu lanço o gancho para nossa audiência pensar. O que piratas geniais em busca de espólio, profetas religiosos pregando no deserto, heróis guerreiros como o grego Aquiles e xamãs em transe teriam em comum? É uma lista muito peculiar. Se a gente olhar de fora, parece uma seleção completamente aleatória de personagens históricos. Mas, sob as lentes da nossa fonte de hoje, a resposta para essa charada atende por um nome muito específico: o carisma. Ou, em bom português, carisma. Uma palavra que, com o passar das décadas, acabou sendo um pouco esvaziada no nosso uso diário, mas que aqui carrega uma voltagem teórica impressionante. Certo, vamos desempacotar isso. Hoje em dia, se alguém diz que um colega de trabalho tem carisma, a gente logo imagina alguém simpático que conta boas piadas na máquina de café. É, o cara gente boa do escritório. Exato. Mas o charisma, descrito neste capítulo, passa muito longe dessa simpatia superficial. O texto fala de lideranças que emergem em tempos de crise aguda. Seja uma crise psíquica, física, econômica, política ou religiosa. E essas figuras, elas não são nomeadas por um concurso público, certo? De forma alguma. O líder carismático puro não é um funcionário. Ele não é um profissional com um diploma na parede, não tem uma carreira estruturada com progressão de nível. Ele está fora dessa lógica. Totalmente. Para a sociologia que estamos analisando,
Esses líderes são enxergados pela comunidade como portadores de dons altamente específicos do corpo e do espírito. São qualidades consideradas sobrenaturais, sobre-humanas ou, no mínimo, completamente inacessíveis a uma pessoa comum. E o autor usa o termo alemão Wertfrei para descrever a maneira exata como devemos olhar para esses líderes. Wertfrei. Como essa lente funciona na prática quando a gente está lidando com figuras tão fora da curva? Esse é um dos pontos metodológicos mais importantes da nossa investigação. Wertfrei significa livre de juízos de valor. Tá. O texto deixa claro que a sociologia não atua como um juiz moral aqui, nem como um conselho de medicina. O analista não está ali para julgar se a visão do profeta é divina ou se é uma alucinação deplorável. Então não importa se a mensagem é super elevada ou se a figura é considerada um charlatão pela história oficial. Exatamente. O foco recai inteiramente sobre a mecânica do poder. Se um grupo de pessoas acredita fervorosamente que aquele indivíduo possui o dom extraordinário e passa a obedecê-lo com base nisso, então o carisma é um fato social, sociologicamente real. O que explica os exemplos absolutamente viscerais que o trecho em análise traz pra gente. O texto menciona, por exemplo, o berserker árabe ou o herói irlandês Cuchulainn. Personagens intensos. Muito. São guerreiros que entram em um estado de êxtase heróico tão profundo que eles chegam a morder os próprios escudos como cães raivosos antes de se lançarem na carnificina das batalhas. Para nós modernos, isso soa como um ataque de fúria descontrolada, uma loucura. Mas para os seguidores daquele guerreiro, naquele momento de perigo de vida extremo, aquela fúria é a prova inquestionável de que ele está possuído por uma força que vai salvá-los. Com certeza. E o texto também cita a epilepsia constitucional de certos xamãs, o que a medicina moderna descreveria puramente como uma condição neurológica, a comunidade tribal reconhecia como o dom mágico necessário para se comunicar com os espíritos. E o autor chega a mencionar também as revelações do fundador do movimento dos Mormons, o Joseph Smith, reforçando aquilo que a gente falou. Independentemente de acusações de fraude, a validade sociológica do carisma dele se encontra na crença estruturante dos seus seguidores. É a crença que legitima tudo. Isso muda completamente a perspectiva. O poder não emana do documento legal, emana da crença pura. Mas isso levanta uma dúvida muito prática. Porque, vem cá, todo líder, por mais extraordinário e mágico que seja, precisa comer, né? Sim, a fome chega para todos. E precisa sustentar seus seguidores também. Se o carisma é o oposto da burocracia e das estruturas diárias, como é que essa gente paga as contas? Porque a nossa fonte diz com todas as letras que não existem salários nessa dinâmica. E aí a gente entra na infraestrutura econômica do carisma. E o texto define isso como uma expressão maravilhosa, Macht der Unwirtschaftlichkeit, que significa o poder da antieconomia. O poder da antieconomia. Isso. O carisma autêntico rejeita completamente a busca metódica, sistemática e racional pelo lucro. É uma autoridade que simplesmente despreza a economia do dia a dia. Mas espera, deixa eu ver se eu entendi o contraste genial que o texto faz aqui. O manuscrito coloca lado a lado, como exemplos dessa mesma antieconomia, a figura de São Francisco de Assis e é de um pirata. Sim, um paralelo bem usado. Muito. Como é que o monge que faz voto de pobreza extrema e o pirata que saqueia navios estão economicamente falando no mesmo barco conceitual? Porque ambos se recusam a viver da rotina do trabalho assalariado ou da contabilidade comercial burguesa. É uma rejeição da normalidade financeira. Tá, faz sentido. O monge mendicante rejeita a posse material para focar inteiramente na salvação espiritual. Já o herói político guerreiro, ou o pirata genial, como o texto chama, ele busca o ouro sim, mas através do saque, da extorsão violenta e dos espólios de guerra. Ele não está abrindo uma caderneta de poupança nem calculando juros compostos. Longe disso. Ambos vivem do extraordinário. Se a missão carismática for pacífica, ela se sustenta por meio de mecenato, de doações voluntárias, de seguidores devotos que abrem mão de suas riquezas. E se for guerreira, sustenta-se pela pilhagem direta. Exato.
A lógica diária do capitalismo ou do comércio tradicional é vista como indigna. É algo inferior à grande missão que convoca essa liderança. E essa rejeição vai além do dinheiro físico. O texto fala sobre a necessidade de se afastar do mundo, a chamada Weltabgewendet, Que é um conceito fascinante. Parece que se você quiser realmente seguir ou portar o carisma, precisa cortar os laços com a normalidade, até mesmo os laços familiares mais íntimos. Precisamente. O texto aponta que o verdadeiro portador do carisma e seus apóstolos mais próximos frequentemente necessitam quebrar as amarras do mundo cotidiano. E isso se traduz no celibato dos sacerdotes, no abandono das famílias, no fechamento em ordens fechadas como as dos jesuítas. O racional sociológico por trás disso é bem claro. As obrigações de sustentar uma família, de cuidar da casa, de manter um emprego das 8 às 18, tudo isso ancora o indivíduo de volta nas Alltagsgebilder. De volta para as estruturas normais. Exato. A energia carismática exige dedicação integral, sem as distrações do mundo ordinário puxando o líder para baixo. Olha, ouvindo toda essa dinâmica, um líder que não tem salário, que não tem leis escritas para se apoiar, que depende de saque ou doação, e cuja autoridade repousa exclusivamente na crença fervorosa das pessoas de que ele é portador de um dom divino, a sensação que dá é a de andar numa corda bamba, sem nenhuma rede de proteção embaixo. Como é possível governar assim sem enlouquecer com a instabilidade? A resposta curta é que é incrivelmente difícil. A essência desse poder é justamente a sua imensa fragilidade estrutural. A labilidade. Isso. A sociologia conceitua isso como a labilidade da autoridade carismática. Pense na diferença enorme em relação a um monarca tradicional ou a um funcionário público. Se um burocrata toma uma decisão ruim, o cargo dele continua existindo. O papel assinado garante a cadeira dele. Mas o líder carismático não tem essa âncora de papel. Ele só tem a própria performance. Só a performance e os resultados que ele entrega. O que nos leva a um dos conceitos mais punitivos que encontrei na nossa leitura de hoje, a Beverum. A Beverum é central, a ideia de provação contínua. Sim, é o núcleo duro de como esse poder sobrevive, não é? E sem dúvida, a obediência dos seguidores não é um cheque em branco permanente. A legitimidade desse líder carismático puro só dura enquanto ele conseguir provar repetidamente o seu dom extraordinário. É a comprovação prática o tempo todo. Ele tem o dever absoluto de trazer bem-estar para os dominados. Dever absoluto. Se os milagres param de acontecer, se as batalhas são perdidas uma após a outra, se a fome atinge a comunidade, a conclusão sociológica não é que ele teve azar ou que a economia global retraiu. Não tem desculpa. Nenhuma. A conclusão é que ele perdeu a sua força divina, ou que os deuses o abandonaram de vez. É a máxima de o que você fez por mim ultimamente, mas levada às últimas consequências cósmicas, né? O texto cita, metaforicamente, aquele momento terrível de Jesus na cruz, exclamando, meu Deus, por que me abandonaste? Para ilustrar essa sensação de perda repentina do dom. É uma imagem muito forte que Weber usa. E o trecho, em análise, vai além, para mostrar como isso tem raízes antigas e profundas, trazendo um exemplo fascinante lá da China imperial. O texto menciona o pensador Mêncio. E o uso de Mêncio por Weber aqui é cirúrgico. Naquele contexto chinês antigo que ainda retinha fortes traços carismáticos sobre o manto imperial, Mêncio defendia que a voz do povo é a voz de Deus. A consequência política disso é assustadora para quem está sentado no trono. Muito assustadora. Se o império sofre desastres, se a proteção falha, a culpa não recai sobre forças da natureza invisíveis. Recai diretamente sobre o imperador. Significa que ele não possui mais o dom. O reconhecimento ativo dos dominados, o que o texto chama de anekenon, simplesmente evapora no ar. Evapora. E tem um detalhe que o autor coloca que muda tudo na forma como entendemos rebeliões contra a autoridade. Sim, o texto afirma que se essa proteção falha e a comunidade para de prosperar, o líder volta a ser um homem comum na mesma hora. E se, nesse momento de falha flagrante, ele tentar se agarrar ao poder pela força bruta, sem entregar o bem-estar exigido, ele não é mais visto como um líder governando com mão de ferro. Ele passa a ser considerado, pela própria lógica do carisma, um usurpador criminoso, digno de ser punido pelos seus ex-seguidores. É uma responsabilidade total esmagadora perante os liderados. Exato.
Essa é a diferença abissal para a dominação patriarcal tradicional, onde o pai de família continua sendo o líder por direito, mesmo se os negócios da família falharem, miseravelmente. O carisma não dá margem para o fracasso. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Se a gente pensar na engrenagem da justiça sob esse regime de tensão constante. Num estado burocrático, você tem juízes, fóruns, códigos penais impressos bonitinhos. Sim, regras claras. O juiz não precisa ser um enviado de Deus. Ele só precisa saber ler a regra e aplicá-la ao caso. Mas como se faz justiça num mundo onde o líder é um portador de magia revolucionária e onde as leis do passado simplesmente não importam? É um sistema de justiça que causa arrepios na mentalidade jurídica moderna, para ser bem honesto. Imagino que sim. O carisma, em sua forma pura, não conhece qualquer tipo de lei abstrata, de jurisprudência ou de dedução lógica baseada em precedentes. Pelo contrário, a justiça carismática é inerentemente revolucionária, porque ela tem a obrigação de destruir as amarras do passado. O líder se ergue diante da tradição e profere a frase clássica: "Está escrito, mas eu vos digo". Ou seja, a nova revelação divina atropela qualquer estatuto antigo. O texto descreve isso usando um termo brilhante, Cade Justiz, a justiça do Cade. Para quem nos ouve, imaginar a cena é como se o julgamento não fosse extraído de um livro grosso de leis. Ele brota no momento feito sob medida para aquele conflito específico, ditado por uma sabedoria insondável do líder. A Cade Justiz rejeita violentamente o formalismo. As decisões vêm de revelações súbitas, oráculos ou do que podemos chamar de julgamentos salmônicos. Onde o sábio olha para o caso concreto e decide ali na hora. Exato, decide com base na sua inspiração divina e imediata, sem se preocupar minimamente se aquilo contradiz o que ele mesmo decidiu ontem. É uma avaliação livre, inteiramente pessoal e concreta. Para nós, acostumados com códigos, só como um pesadelo de insegurança jurídica. Mas para aquela comunidade estática, é a manifestação mais pura e não filtrada da verdadeira justiça. É a justiça viva. Pensando nessa imagem forte dessa comunidade estática, liderada por um pirata ou um profeta que profere sentenças divinas na hora, surge uma dúvida gigantesca. Qual? Como é que essa energia vulcânica e caótica se transformou nos reis, nos castelos e nos estados organizados e estruturados que a gente estuda nos livros de história? O capítulo dá alguma pista sobre essa evolução? Dá sim e é fundamental. O texto faz uma separação essencial nas figuras de liderança nas sociedades mais antigas. De um lado você tinha o Friedenshäuptling, que é o chefe da paz. Certo, chefe da paz. Essa figura gerenciava a normalidade. Cuidava das disputas cotidianas, da economia interna, da caça diária. É um líder da esfera rotineira. O administrador do dia a dia, digamos assim. Mas e quando a tribo vizinha ataca de surpresa? Aí o chefe da paz não serve para muita coisa. Em um momento de emergência absoluta, a comunidade recorre ao Kriegsfürst, o príncipe da guerra ou líder guerreiro carismático. É o herói que surge do êxtase da batalha. Isso. Weber nos mostra que as raízes da realeza não estão nos administradores pacíficos, mas sim nesses combatentes. O rei primitivo não estava preocupado em administrar silos de grãos. Ele estava preocupado em guerrear e vencer. Mas a guerra não pode durar para sempre. Ou pelo menos, se ela se torna constante, algo na estrutura precisa mudar, não é? O texto sugere que, se o perigo extraordinário vira algo permanente, se aquele bando de guerreiros domina um território gigantesco, o carisma começa a precisar de raízes. Esse é o momento crítico da institucionalização que o texto aponta. Quando esse príncipe da guerra e seus companheiros percebem que agora precisam dominar massas imensas de trabalhadores subjugados para manter a estrutura funcionando. A força puramente guerreira e mágica não é mais suficiente para isso. Exato. Eles começam a precisar de uma administração autêntica. Começam a precisar cobrar impostos regulares, em vez de apenas saquear esporadicamente uma vila ou outra. É quando os seguidores da comitiva heróica tentam buscar formas de tornar aquele poder instável e carismático em algo mais permanente, né? Numa legitimação duradoura e secundária. Perfeito. Eles precisam transformar a magia em rotina.
Mas aqui acontece algo quase cinematográfico com este texto de Weber. Sim, é um daqueles momentos em que a história material do livro nos dá uma rasteira inesperada. Bem nesse momento em que o autor está descrevendo a comitiva do príncipe da guerra buscando essas marcas de legitimidade permanente, o manuscrito original simplesmente acaba. E a nossa audiência precisa saber disso para entender a obra. Há uma nota editorial explícita na edição que estamos lendo que diz: aqui o manuscrito se interrompe. No meio de uma frase. É um encerramento abrupto e literal. Isso deixa em suspenso a formulação exata de Weber neste capítulo sobre como se dá o fechamento completo dessa transição para o estado burocrático permanente. Fica aquela curiosidade tremenda. Fica. No entanto, o monumental edifício analítico que ele constrói até essa vírgula final já nos entrega a mecânica completa de como o carisma funciona. Com certeza, o silêncio repentino do texto não apaga o estrondo das ideias que vieram antes dele, o que nos convida a pensar nas ramificações disso tudo para o nosso mundo. O que desvendamos hoje a um panorama mais amplo do comportamento das massas e da história, percebemos que as nossas estruturas cotidianas modernas, nossos governos, nossas leis, nossas corporações, elas são projetadas para resistir à mudança. Elas odeiam a imprevisibilidade, né? Odeiam, mas os grandes saltos, as rupturas civilizatórias genuínas, não brotam de memorandos burocráticos. Elas precisam da energia avassaladora e antieconômica do carisma. É essa irracionalidade estática que tem o poder de forçar o mundo a sair do sempre foi assim. Isso ajuda a explicar porque, mesmo hoje, quando as instituições normais entram em falência diante de uma crise severa, surgem figuras tão disruptivas, capturando corações e mentes não por competência técnica num currículo, mas pela crença febril de que possuem o dom da salvação. É o carisma operando na sua essência, repetindo o ciclo histórico. Fascinante. Então, para garantir que as engrenagens mais complexas deste nosso mergulho profundo de hoje fiquem bem firmes na memória de quem nos acompanha, vamos recapitular os nossos 3 grandes aprendizados do capítulo. Vamos lá. Primeiro, a dualidade da liderança. A história do poder se divide claramente entre os gestores da normalidade, que cuidam da economia rotineira e das leis constantes, e os líderes carismáticos, que habitam o reino do extraordinário, surgindo apenas nos momentos de ruptura para quebrar as regras antigas através da revelação e do heroísmo. Perfeito. Segundo, o fardo da comprovação, a famosa Bewergung. Ao contrário de um líder tradicional protegido por estatutos, a figura carismática vive em labilidade crônica. O seu poder depende inteiramente de entregar milagres, proteção e sucesso contínuos para sua comunidade. Falhar em trazer bem-estar significa perder o dom divino e o direito de liderar na mesma hora. Sem segundas chances. E o terceiro, a revolução antieconômica. A verdadeira e inalterada força carismática odeia a lógica do lucro diário e do capitalismo metódico. O líder movido pelo carisma se sustenta através da doação voluntária, do mecenato extremado ou do saque bélico, rejeitando qualquer laço cotidiano, até familiar, que possa distraí-lo de sua missão. São os alicerces teóricos fundamentais para quem quer entender como o poder realmente se organiza antes de ser domesticado por papéis assinados e constituições engessadas. E com essas ideias fervilhando, eu encerro nossa investigação de hoje, deixando um pensamento provocativo para as pessoas que nos escutam pensarem ao longo da semana. Se o carisma é, por definição, instável, se ele sobrevive apenas no caos e repudia completamente a economia do dia a dia, o que acontece com a chama de uma revolução quando a crise passa? É a grande questão. Quando a poeira baixa e os seguidores fervorosos inevitavelmente precisam voltar para casa, cuidar dos filhos e pagar os boletos, será que o carisma revolucionário tem alguma chance de sobreviver à implacável rotina de uma segunda-feira de manhã? Fica o questionamento. Uma reflexão indispensável sobre o ciclo de vida de todo o movimento heróico na história humana. No nosso próximo mergulho profundo, continuaremos a mapear essas teias da sociedade, buscando entender com precisão o que acontece quando a energia rebelde do carisma precisa ser engarrafada e vendida como rotina. Foi um privilégio guiar essa exploração com a companhia de todos que nos ouvem. Até lá! Até a próxima.